Bom, a gente vai dar seguimento aos nossos estudos, falando aí um pouquinho do povo de Luzia, né? A região da Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais, nas proximidades da capital, Belo Horizonte, né? Essa região viveu aí há cerca de 11.500 anos, né? O povo chamado povo de Luzia. Como visto, muitos cientistas acreditam que Luzia não tinha feições mongoloides, lá dos grupos mongoloides, como estudamos anteriormente, né? Mais negroides, né? Surge aí esse outro conceito com os estudos sobre o povo de Luzia. E essas características negroides semelhantes, portanto, aos povos nativos das regiões aí da Austrália e da África subsaariana, né? Acredita-se então que os habitantes aí da Lagoa Santa eles se organizavam em grupos de aproximadamente 25 pessoas. Quando o número de indivíduos crescia, tornava-se difícil assegurar, enfim, né, a comida para todos nesse período, e o povo acabava se dividindo, formando aí outros novos, né, subgrupos. Não haveria uma hierarquia, pelo que os especialistas afirmam, né? E todos os bens que possuíam, como ferramentas, alimentos, serviam aí ao acesso de todos, né? De alguma forma eram democráticos nesse sentido, à convivência ali em comunidade. Esse povo tinha como característica viver, né, da caça aí de animais de pequeno e médio porte e da coleta de frutas, né, como por exemplo o piqui ou jatobá, né, e também comiam, se alimentavam de vegetais, de sementes e também como caracteristicamente eram as subsistências desses povos com os tubérculos, né? Eventualmente eles praticavam pesca. Essas atividades elas eram divididas pelos membros dos grupos, enquanto, por exemplo, os homens se encarregavam da caça, as mulheres e as crianças cuidavam da coleta dos alimentos, né? A comida seria dividida então entre todos. O povo de Luzia ainda era um povo nômade, certo? E esses grupos utilizavam, acabavam utilizando uma região determinada, né, como acampamento base, por assim dizer, onde eles construíam aí cerca de 5 palhoças, né, os lugares em que viviam, ao redor de uma fogueira para abrigar todos e assim também enfrentarem as adversidades de determinados ambientes, né, mais frios, enfim. E nesse local eles permaneciam, né, nesse acampamento base, eles permaneciam boa parte do ano, mas contavam também com com outros acampamentos mais distantes, né, para onde se dirigiam quando esgotavam então os alimentos, né, grande característica dos povos nômades. Eles utilizavam também cavernas como abrigos nesse período, além aí de um local específico para enterrarem as pessoas que morriam durante, fosse a travessia ou doentes, né, nos acampamentos. Bem, quando uma pessoa morria, o sepultamento ele era realizado em dois momentos. Inicialmente, o corpo era enterrado, né, na posição fetal, na posição de um feto. E, ou seja, né, com as pernas dobradas, né, e os joelhos aí encostados no peito, certo? Uma posição fetal. Algumas vezes os indivíduos eram enterrados também com alguns pertences, né? Essa aí era uma característica do povo de Luzia, como adornos, né? Coisas para enfeitar, brincos, colares ou mesmo as ferramentas, né? No caso dos homens, né? Que utilizavam essas ferramentas para caça, para pesca, né? E meses depois, assim, quando o corpo já havia se decomposto, né, os ossos eram retirados desse local em que estavam enterrados e passava por um ritual que incluía aí pintá-los, né? Então eram novamente enterrados, né? E dessa vez uma cova bem menor, já que enterravam apenas os ossos, né? Com isso a gente viu aí algumas características do povo de Luzia e eu gostaria que vocês realizassem como tarefa aos exercícios da sessão aí agora é com você da apostila nas páginas 44 e 45.
exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá? No próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho acerca de cada uma dessas questões. Tá bom?